A goleada para o Novo Horizontino é a pior derrota da era Abel? Essa é a pergunta, responda no chat com a hashtag Último Lance. VSR, eu começo já te perguntando o seguinte, como é que você definiria essa derrota de hoje para o Palmeiras, 4-0 para o Novo Horizontino? Boa noite. Boa noite, Guido, aos amigos que estão aqui nesse último lance. Eu diria como... Cara, eu acho que eu ia usar frustrante, mas ela é mais do que frustrante, ela é mais do que decepcionante, ela é... sei lá, ela é espantosa. Acho que é uma derrota espantosa, porque Palmeiras vindo de 3 vitórias, vitórias ali em que ele, dentro do contexto de começo de campeonato, ele controlou, ele conseguiu alguns bons momentos, e hoje nada funcionou, nem em aspectos técnicos, nem táticos e também anímicos. Me pareceu um Palmeiras bem... Sabe aquele jogo, às vezes, que você pega ali, aquele jogo pós... Aquela volta de feriado, que você volta do feriado meio cansadão, meio assim, vai começar tudo de novo. Me pareceu essa a pegada dos jogadores. E do outro lado, um Novo Horizontino, o tempo todo, corda esticada ali. Chamou muita atenção a forma como o Palmeiras estava numa rotação muito baixa no jogo de hoje. E os gols foram saindo e o placar ficou esse placar que chama muita atenção, né? E uma coisa que me chamou a atenção também foi a frase que o Piquerez disse na entrevista coletiva, que é: jogamos com medo hoje. Um Palmeiras que vinha de 3 vitórias, né, enfrentando o Novo Horizontino, que na temporada passada, que a gente vive falando que ela praticamente não acabou, que ela só continuou ali de final de Libertadores, de vice-campeão brasileiro. Renato, o que você achou dessa declaração do Piquerez? Você concorda com ele também? E um resumo do que foi, se possível, esse jogo de hoje. Boa noite, Guido, boa noite. Todo mundo que está com a gente, quem está assistindo também. Eu não acho que a palavra é medo, que o Palmeiras teve medo de jogar. Eu achei que o Palmeiras, primeiro, enfrentou um time que fisicamente estava bem mais inteiro. Eu acho que o Novo Horizontino, até nos duelos, ele estava com mais energia, ele estava numa rotação, como disse o Vitor Sérgio Maior. Eu não acho que é uma questão de medo. É uma questão de ritmo e uma questão de concentração também. Eu senti que alguns jogadores, muitos erros assim, que você sabe da qualidade desses atletas. Medo não dá pra dizer, porque a gente tá falando do elenco. Tem Gustavo Gomes, tem Murilo, tem Piquerez, tem caras que jogaram final de Libertadores, caras que jogaram Copa do Mundo. Então assim, vocês estão com medo do Novo Horizontino e Novo Horizonte, que é um time muito organizado, que é um clube que nos últimos anos está se estruturando e tem muito trabalho ali também. O Palmeiras pegou um dos adversários mais chatos que tem aí no Campeonato Paulista, tirando os clássicos. Mas o que me pegou mais foi isso, a rotação mais baixa. Tem que se dizer também que quando está 1-0, o Palmeiras tem uma bola ali com o Riquelme, que o Jordi faz uma defesa ali, tipo assim, sensacional, muito boa. Mas assim, o lance do Luigi, por exemplo, do erro ali, cara, eu acho normal, você erra, se tem um momento que você pode, eu nem acho que essa é a pior derrota do Palmeiras da Abel, porque esse jogo não vale muita coisa. Tem derrotas que foram com placares menores, que foram muito mais importantes no contexto. Mas o jeito como ele perde a bola, a indolência, sabe, enfim, eu sei que é complexo, a gente tem que sempre lembrar que esses jogadores, eles saíram de uma temporada agora há pouco, eles já entraram em outra temporada, a gente fala de cansaço físico, mas tem o mental também, que é a exigência do nosso calendário e de times que no Palmeiras é de corda esticada sempre, sempre disputando muita coisa, mas realmente acho que o torcedor olha e fala, pô, hoje os caras estavam meio de sacanagem, porque... E a entrevista do Piquerez foi dura, mas eu não acho que a palavra é medo, eu não acho que esse é o caso. Beckler, o que você acha? Como é que você resumiria, né? Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Último Lance e essa derrota do Palmeiras. Eu acho que é uma derrota feia. Uma derrota muito feia o que o Palmeiras fez em campo hoje. É muito feio. O que o Novo Horizontino fez é muito bonito. Jogou extremamente organizado. Sabia do primeiro ao último minuto o que queria e como queria. Acho que atraiu o Palmeiras para jogar por dentro, impedindo que jogasse pelos lados. E ali tinha uma armadilha de roubar a bola e de correr muito bem. O resto é isso que VS e que Renato falaram, muito mais intenso, muito mais concentrado, muito mais rápido, muito mais forte do que o Palmeiras. Em números é a pior derrota,
da era Abel, não tinha perdido ainda por 4 gols de diferença. A última vez que o Palmeiras perde por 4 gols de diferença é em 2015, a pior derrota do Palmeiras em números dos últimos 10 anos, mais do que 10 anos, né? 2015, 2026 vai mais do que 10 aí. Mas o que mais me preocupa de tudo isso é que o Palmeiras de agora não me parece querer nada de diferente do da temporada passada. Que é um Palmeiras que, em algum momento, clicam Flaco e Vitor, e esses dois levam, e a partir daí o time vai até disputar o título brasileiro e a final da Libertadores, e eles clicam depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, e aí o time tem uma melhora porque esses dois vão levando. A partir do momento que isso para de funcionar, o Palmeiras também... da chegada do Andrés também. Da chegada do Andrés e ele funcionando bem com o Lucas Evangelista. A partir do momento que perde o Lucas Evangelista, começa a dissolver o que era um bom futebol do Palmeiras. Os resultados ainda vão mais ou menos, mas o bom futebol vai embora. E não me parece até aqui, dos 4 jogos que eu vi do Palmeiras, estar armando algo diferente. As peças são as que são, daqui a pouco vão voltar os caras e a partir daí você vai ter mais futebol para jogar. Mas não me parece, nesse momento que passa pela cabeça do Abel, precisamos fazer algo de diferente da temporada passada. Continua a bola longa de Gustavo Gomes, continua a casquinha de atacante, continua a segunda bola, continua um futebol duro demais, quase que engessado demais, e que, quem sou eu para falar, porque esse time sempre compete. Mas que na temporada passada só foi suficiente porque os dois se encontraram ali nas semanas finais do ano. E deixa eu trazer para o papo o Otávio Neto e o Veloso, né, que participaram da transmissão. Meus amigos, eu quero saber de vocês o seguinte, né? Não é que esse foi um jogo que o Palmeiras entrou com um sub-20, que poupou todo mundo. É claro que foi um time, não é o time 100%, ele mesclou, mas ainda assim, como o Renato disse agora há pouco, com o Gustavo Gomes, com o Murilo, né, com jogadores importantes ali, com o próprio Alan, né, que é talvez, né, um dos principais nomes aí do Palmeiras. O que vocês acham que essa derrota, que o Palmeiras vinha de uma tranquilidade, agora, né, toma essa derrota de 4-0, pode colocar de pressão para esse início de temporada, às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, meus amigos? Sejam bem-vindos ao Último Lance. Valeu, Guido. Eu acho que são vários ingredientes aí de um jogo que, guardados os devidos momentos de temporada, e a gente tem falado muito disso, né, o Veloso, de como os times estão se preparando, se precavendo também com jogadores e tal. O Guido foi feliz na colocação dele. Muitos jogadores considerados titulares hoje estavam em campo. O torcedor do Palmeiras não esperava uma derrota tão dura como ela foi, e isso se retratou ali na fala do Piquerez no pós-jogo, né? Ele declara, né, e resume essa derrota como um vexame, como uma vergonha. Eu acho que essa é a palavra, né? A gente viu que estavam procurando a palavra certa para colocar, e eu acho que essa é a palavra, vexatória, a forma como o Palmeiras perdeu, a forma como se portou em campo. Todo mundo tá voltando agora, todo mundo está com dificuldade nessa preparação, todo mundo está enfrentando a dificuldade do calendário, mas o Palmeiras não pode tomar 4-0 do Novo Horizontino. Eu acho que o Palmeiras, da forma como entrou em campo, o Abel está usando jogadores com características diferentes para usar o mesmo formato do time que ele quer colocar. Então não funciona. Quando você tem 2 meias abertos, no caso muitas vezes Felipe Anjos, Maurício ou Veiga pelos lados, justifica você trazer esses caras para dentro, para ter a bola, para você conseguir fazer com que o adversário não tenha a bola e você consiga jogar e envolver o adversário. Quando você tem Riquelme de um lado e Alan do outro, e você quer trazer esses 2 jogadores para dentro, você está matando os 2 jogadores. Porque está tirando deles, abrindo mão da principal característica que trouxe os meninos até aqui, que é jogar pelo lado, que é jogar no 1 contra 1, que é fazer a bola chegar pelos lados, e aí você tem um jogador de área, que é o Flaco. Então, com um sistema igual, com jogadores diferentes, isso não vai funcionar. E também a forma como o Palmeiras enfrentou o Novo Horizontino hoje. O Novo Horizontino é isso. Sabia que enfrentava um grande time, um time que deveria ser organizado, um time que compete demais, e não foi isso que o Novo Horizontino encontrou. Já o Palmeiras encontrou exatamente o que se esperava. Um time organizado, um time duro, um time que marcou forte, não deixou o Palmeiras jogar e se aproveitou principalmente dos erros do Palmeiras na noite para vencer por 4-0. Daqui a pouco a gente vai ouvir a coletiva do Abel e eu tô bastante curioso para ver qual que vai ser a leitura dele, como que ele vai repercutir essa derrota em números, né? E o Beckler já trouxe essa informação, a maior da passagem dele desde que assumiu o Palmeiras, 4 gols de diferença para o Novo Horizontino. Óbvio que tem todo o contexto de início de temporada e tudo mais, mas o Palmeiras já tem que pensar, ô Veloso,
também no final de semana, né? Porque sábado tem o Choque Rei, enfrenta o São Paulo. Então, o que era o Palmeiras? Invicto, 100% de aproveitamento, 3 vitórias seguidas, não tinha tomado gol ainda. Agora muda completamente a chave, né? Torcedor não quer saber muito se é início de Paulista e tal, principalmente depois de uma derrota como essa. Como essa competição, né? Palmeiras vinha tranquilo até aqui, 3 vitórias, 1-0, 1-0, 1-0. Aí toma 4 e vê o Clássico tomar uma outra proporção. É importante uma resposta do Palmeiras no sábado, no Clássico. Joga em casa, é em Barueri, mas joga em casa. O Palmeiras é o mandante do jogo. E é um jogo que atrai muito mais agora a atenção do torcedor, como vai ser o Palmeiras, quem ele vai escalar e como o Palmeiras vai reagir depois de uma derrota como essa. É isso, Guido. Uma derrota que, como bem definiu primeiro o Piquerez e agora o Veloso também, ídolo e embaixador do Palmeiras, do Paulistão aqui na TNT, com requintes de vexame, de vergonha para o Palmeiras levantar a cabeça e pensar no sábado, jogo exclusivo aqui na tela da TNT da HBO Max, o Choque Rei contra o São Paulo, jogando em casa. E o Robigol, hein? O cara ama fazer gol no Palmeiras. Se tem alguém que detesta o Palmeiras, é o Robson, viu, Guido Nunes? Um abraço.